Fala galera, estamos de volta. Finalmente o Datalogando agora voltou e para ficar. E para a gente começar com chave de ouro, estúdio novo, convidados novos, então a gente está nesse novo cenário aqui, como vocês podem ver, mas a caneca continua a mesma, certo, Vicente? Olha que legal, Vamos olha a canequinha essa aqui, brinde a camiseta aí. continua, obrigado pela participação. No Legal. nosso primeiro podcast de 2023, Legal. nesse novo formato. Então eu queria apresentar Vicente Miranda, CTO da Autoday. Prazer, Seja muito obrigado. Tô me sentindo aqui quase que no programa do Jô, né? Bem legal. O Jô muito tinha mais legal. cabelo que eu, mas o restante tá... Mas tinha uma caneca Tinha top caneca, também. tinha caneca, Muito isso bom. é verdade. Vamos lá. Então, gente, antes da gente começar nosso podcast, hoje o nosso assunto vai ser muito focado em a indústria de seguros e dados, como que tem essa correlação com a inteligência artificial, como que a gente está entrando num cenário novo. Começar nosso primeiro podcast do ano, convidei o Vicente Miranda, que é o CTO da Autoday. Então, você que está acompanhando a gente, acompanha aí nas redes sociais, acompanha no YouTube, aproveita, segue a gente, dá o sininho, então, para continuar acompanhando tudo que está acontecendo aqui no novo canal do Datalogando, tá bom? Então, vamos começar o nosso primeiro podcast do ano. Vicente, seja muito bem-vindo ao Datalogando. É um prazer tê-lo aqui para a gente falar um pouquinho da indústria de seguros. Obrigado, vamos lá. Prazer também de ser convidado. Bora. Vamos lá, para começar. Quando a gente fala de indústria de seguros, a gente está falando que você já está há alguns anos aí nessa indústria, certo? A minha barba mostra, né, a cor dela, prateada. O cabelo também, o penteado. Eu estou uns 30 anos na indústria de seguros. Dizem que quem entra na indústria de seguros não sai. Eu tentei sair e realmente é um vírus. Mas é um vírus bom, porque te trouxe até aí hoje. A gente está falando aqui da indústria de seguros, a gente vai entender um pouquinho mais o cenário. E sempre você teve atuação como TI. Sempre TI ligada a negócio, né? Trazendo solução para o negócio. Eu entendo que TI, minha ótica se divide pela infraestrutura, sistemas, né? Sim. Trazendo alguns jargões antigos. E minha área sempre foi sistemas de negócio, trazer solução. Que legal. Então, conta um pouquinho só sobre o seu desenvolvimento nessa indústria, como que você viu. Eu acho que hoje a gente está falando do cenário não só de empresas de seguro, mas a gente está falando de InsurTech, que as techs começaram a chegar muito no mercado, né? Então a gente está falando de InsurTech, HealthTech, AdTech, a gente está falando de todas as techs, porque, querendo ou não, esse movimento que está acontecendo é um movimento que é normal na indústria, em diversas indústrias que isso está acontecendo, até de EdTech, de educação, para tentar tangibilizar necessidades de mercado, problemas que são vistos em mercado e trazer uma necessidade um pouco mais inerente, ou seja, um pouco mais próxima na nossa realidade, de uma maneira que a gente não precisa virar um transatlântico de uma empresa imensa, mas você pode criar unidade de negócio para poder fazer isso. Então conta pra gente como foi você que acompanhou 30 anos de indústria, uma indústria extremamente clássica, digamos assim, para vir uma indústria agora que a gente está entrando num cenário de InsurTech. Então, olha só, a minha leitura é que a indústria de seguros ela demorou um pouco a mudar, mas chegamos no momento que ou muda, né? Então, se você olhar as top 10 da lista, né? Essas daí, elas sempre, de certa forma, tentaram trazer tecnologia, né? Algumas soluções a mais para o cliente, para o segurado. Só que, novamente, como você colocou, um movimento natural, eu acredito que não seja nem só o pós-pandemia, né? Acredito que até 5 anos antes dessa pandemia que a gente sofreu, já tinha uma forte mudança de tecnologia, né? Essa transformação começou, não tinha mais como ser negligenciada, e aí está aí, um monte de novas oportunidades. Esse conceito do ecossistema, acho que de certa forma colaborou também para trazer para esse mercado de segurador, forçar a mudança, né? Então, você ouve falar bastante no Embedded Insurance, né? Embedded Insurance. Eu pesquisei um pouco, a área de seguro não é minha área, estou começando a entender um pouco mais isso agora, mas depois você vai contar um pouco para a gente essa visão também. E então, essa exploração, eu acredito que o main point esse conceito de ecossistema, ele está em qualquer indústria, e na indústria de seguros ele veio para poder explorar novos canais,
né? Então, você vai ter o seguro sendo distribuído de uma forma diferente. E aí, por ser uma forma diferente de distribuição, você traz a possibilidade de novos tipos de produto, né? Mais aderente a um determinado cluster ou uma classe social que seja, né? Acho que a All2Day traz isso também, né? Ela traz uma forma diferente de oferecer seguro para um público que não tinha, por exemplo, né? Fazendo agora uma propaganda. Mas eu entendo que esse é o contexto, né? É o contexto do ecossistema. Você plugar novas possibilidades dentro daquele sistema que existia, né? Com novos parceiros, e aí aquela insurtech, ela não precisa ser a empresa que vai destruir o teu mercado, mas ela pode ser a parceira que vai complementar o teu foco dentro do mercado, né? Se você for uma empresa de automóvel que vai vender, automóvel, por exemplo, você pode ter uma insurtech que vai complementar aquele produto que você vendia. Ela não necessariamente vai competir contigo, ela pode complementar. Eu entendo que essa é o grande pulo do gato. Para essas empresas que estão no mercado, poder ter essa visão de complemento, né? A gente vê, por exemplo, você tem empresas ligadas a pedágio. Legal. Né? Ou até concessionários que já estão trazendo áreas de TI dentro delas. Sim. Exatamente para poder fomentar para o produto delas uma nova forma de pensar aquilo, né? Trazendo seguro para dentro de um mercado que não consumia seguro ou não vendia seguro. Cara, né? Isso é bem curioso que você falou, porque você está falando uma indústria que tem vou dar um exemplo da Sem Parar aqui. Eu não queria falar o nome, mas seria pode falar, Sem que Parar, não tem problema, isso aí. Sem Parar. Vamos falar outra, Veloy também, pra gente... Mas eu acho que o ponto importante disso é que essas empresas, elas deixaram de ser uma empresa somente... Hoje, até uma Mastercard se apresenta como uma empresa de tecnologia e serviços financeiros. Então, acho que hoje o futuro minha percepção, que o futuro das empresas são empresas de tecnologia baseadas no seu segmento. E a InsurTech também, você entende que é esse cenário também hoje. Sim, acho que é por aí. Acho que um outro exemplo que eu posso trazer tem uma empresa, não vou trazer o nome, depois se quiser você fala. Sem problemas. Que trabalha com compra entrega de alimento. Perfeito. Tá ok? Então, num determinado momento, estava numa conversa com eles, estava em outra empresa, né, que não era All2Day, e estávamos na mesma mesa com esse pessoal, e aí trouxemos uma solução de seguro dos Estados Unidos para eles. E eles falaram assim, não, isso daqui a gente não quer. E nesse momento... deu um estalo assim, falou assim, vamos tentar desenhar um produto diferente para você. E o produto que foi desenhado ainda não foi executado, mas ele foi desenhado. Era o seguinte, se o cara não consegue entregar o alimento que ele comprou, se a empresa não consegue entregar para o cliente o alimento que ele comprou, ela devolve o valor que foi pago. Perfeito. Descontando algumas taxas dela, mas o risco é dela. Ela devolve integral e as taxas financeiras ela acaba tomando como um prejuízo. Mas ela faz a devolução. E ela tem vários outros produtos que ela coloca na plataforma dela. E aí o que aconteceu? Nós desenhamos um produto de seguro que era o seguinte. Houve uma compra, um pedaço daquele ticket, ele é um prêmio do seguro, né? Vai ter um seguro. Se der o no-show, né, a não entrega, a seguradora ela não paga, não é que ela vai pagar para o cliente aquele valor que foi descontado. A seguradora ela paga para a empresa de entrega de alimentos um valor similar àquele que ela tem que entregar para o cliente, só que aquele valor que a seguradora pagou, ela vai virar um bônus para aquele cliente utilizar em outro produto dela. Entendi. Entendeu? Então o cara começa a democratizar um pouco mais o seguro. E o cliente ele ganha duas vezes, né? Exatamente. Só que e a empresa ganha onde? Aquela verba de marketing que ela teria que gastar para poder promover esses outros produtos, na verdade ela está sendo promovida com um bônus que veio do seguro. Então aquele seguro ele acabou fomentando
para ela Entendi. um ganho de escala no que ela tem que tracionar de novos produtos, né? Maravilhoso. Então, é um cenário extremamente promissor, a gente consegue ver isso, né? É. Esse é um dos temas que a gente vai entrar em marketplace, mas antes eu queria falar, acho que assim, como eu disse para você, eu sou um leigo na indústria de seguros, mas o que eu admiro muito na indústria de seguro quando eu trabalho com dados é a questão do modelo estatístico que se usa para saber se você é uma pessoa que vai me trazer mais prejuízo ou não. Para você saber se eu aceito o teu contrato comigo ou não. Esse modelo estatístico, quando a gente está entrando nesse cenário, é um modelo já muito... A gente está falando de anos desse modelo. Com a revolução dos dados, com a revolução da tecnologia, há um incremento de melhora nesse modelo estatístico para interpretar se o Vicente tem uma melhor adequação dentro desse seguro, se o Bruno tem uma melhor adequação dentro de um outro seguro. Como que funciona essa evolução da parte de dados quando a gente está falando nesse modelo estatístico agora? Então, esse modelo de perfil, né? É um modelo de score também, que não deixa de ser um score, né? De escoragem do cliente. Onde, na verdade, você faz um cluster, né? Você vai começando a criar clusters. Só que dentro desse cluster você vai ter... porque como ele é parametrizado, principalmente por a tua situação financeira, sua idade, chega em determinado momento que a forma com que você dirige, ela pode penalizar o outro que está no mesmo cluster, né? Por isso que o seguro ele acaba sendo caro, porque, de certa forma, por mais que tenha o perfil, ele é uma média de todo mundo que está naquela cluster. Então, como é que hoje isso está se melhorando? Com a IoT, né? Então, você tem a sensorização dos veículos, por exemplo. Bom, isso é legal. E aí, principalmente os carros mais novos e de algumas determinadas marcas, eles já saem com tudo isso embarcado, né? Então, você vai ter muito mais fácil a forma com que está sendo conduzido, aonde está sendo conduzido aquele veículo. E aí as seguradoras elas vão poder trabalhar com um outro tipo de critério, né, na condução do prêmio. Legal. Tem algumas seguradoras, algumas startups que estão, ou insurtechs que estão já trabalhando com esse tipo de análise de perfil, né? Então, por causa do IoT, né, por causa de dados tão estruturados, a forma de poder captar esse dado da pessoa, ver onde ela estava e poder interpretar isso, tudo isso está sendo agora embarcado dentro desse modelo anterior de análise de perfil, né, e enriquecendo esse tipo de modelo para poder ter a informação em tempo real. Legal. Daquele risco que está sendo consumido em tempo real, né? Então, eu acredito que essa seja a grande diferença. Você tinha um modelo que você precificava a pessoa num cluster e agora você tem aquilo que a gente deseja sempre, que é um tailor-made, né? Uhum. Você vai ter a tua análise também tailor-made. Então, como você anda... E isso vai te... Isso pode te trazer benefícios... Preço, por o exemplo. Preço, com certeza. Então vai estar mais alinhado. A gente está falando da indústria automotiva, mas isso daí também serve para a saúde. Se você se cuida, vai para academia e tudo mais, esse é um risco menor para a minha empresa de seguros. Então, consequentemente, eu posso te dar uma bonificação maior. E aí eu tenho um IoT, eu tenho wearables que pode me ajudar nesse cenário a entender um pouco mais o comportamento. Então assim, a gente está saindo das variáveis que a gente usava, como idade e tudo mais, e hoje a gente consegue interpretar comportamentos. Exatamente. E isso daí... Lógico que tem todo bônus tem seu ônus, né? Exatamente. Agora conta. E aí a gente tem eu só vejo bônus, conta o ônus aí pra LGBT, gente. né? Até principalmente na questão da saúde, por mais que você tenha a realidade daquela pessoa e você poder ter até se fala muito no seguro e ser proativo. Tá. Né? Não só reativo, pagar sinistro. E sim ser proativo, de poder dar insights, né? O que a gente quer. Sim. Pô, hoje você tem Clima-Tempo trazendo um monte de informação que junto com o teu produto de seguro, ele pode gerar insight para o teu segurado. Né? Então, você consome esse parceiro. Então, essas parcerias boas são excelentes de informação. Certo. E aí você vai criar valor ao teu produto de seguro. E aí, novamente, entre o bônus e o ônus, né? Olhando, por exemplo, seguro-saúde, ao mesmo tempo que você pode antever para aquele teu cliente segurado com insights de uma melhora de qualidade de vida, uma melhora na alimentação. Ao mesmo tempo que tem isso, também tem as seguradoras trocarem entre si informações de como aquele
aquela saúde daquele cliente está, e aí acabar negligenciando Mas isso em pode algum fazer ponto. sem o consentimento Então, do esse, usuário? eu acho que a questão toda, entre as seguradoras existe um grande protocolo Tá. de responsabilidade de Com informação. certeza. Só que você vê um monte de gente sendo invadida, não vê? Por mais que o pessoal tenha esforço de gastar, gastar não, mas fazer investimento em cima de segurança da informação, tanto de hardware quanto de software, você sempre vê que tem alguém vazando e Sim. aí essas informações sendo disponibilizadas, né? Então, assim, novamente, tem um ônus e tem um bônus. Eu tenho o bônus e tenho o ônus. Exatamente. E aí tem que saber dosar isso daí. cenário. É que eu interpreto assim, quando a gente está falando desse cenário, eu acho que entra uma questão até de predição também, para você interpretar quando você faz cruzamento de informações. Por exemplo, você falou, a gente pode ver temperatura. Se eu tô com um carro, se eu tenho um carro, pode ser que a gente vai descobrir que num dia de chuva, uma pessoa de 40 anos tem uma predisposição a cometer um acidente maior do que... E aí você já começa a se precaver também como seguradora nesse cenário. Então, quando a gente está falando das informações, que o modelo que tem uma evolução, significa que eu saio do macro, eu começo a entrar no micro e criar microclusterizações em cima disso? Seria esse, né? Eu acredito que sim, acho que é nessa linha. Tá. Você vai poder, com os dados... então, assim, não é que tudo que você fez até hoje joga fora. Eu acredito que com as tecnologias que estão chegando, Tá. essas facilidades que se tem, novamente, sensorização, machine learning, deep learning, né? Telemetria também tá. Telemetria, que está meio ligado com a sensorização, dependendo de como... Ou junta os dois, né? Você junta a sensorização com inteligência artificial e consegue fazer uma telemetria muito legal. Isso daí vem para enriquecer esse modelo que existia, e aí você sai de uma cluster e vai para um microcluster, talvez. Exato. Né? Cada vez você mais... consegue ser cada vez mais efetivo. Você não precisa ser macro nesse cenário, né? Você não precisa trabalhar só no... Primeiro layer, né? Você começa a descer, você vai descer. entender, Acredito predizer. Que seja por aí. Puta, legal, cara. E agora me conta um negócio. Acho que um ponto que a gente está vivendo em diversos mercados, indústrias, é a flexibilização. Quando a gente fala nossa senhora, de seguros, ainda é uma indústria bem clássica, vamos dizer, nesse cenário. Você contrata teu seguro, você paga tua anuidade, você tem o seu sinistro, você paga o valor que você tem que pagar da tua franquia, e aí você tem essa visão. Só que a gente está vendo que está vindo as insurtechs, como a Auto dei um exemplo desse, que a gente pode até firmar aqui, elas estão trabalhando dinâmicas e potencializações que mudam um pouco o cenário. E acho que o que muda o mercado hoje é essa evolução que o consumidor quer. Então a gente está falando de cenário de flexibilização. Pô, se a gente não tivesse essa flexibilização, a gente estaria alugando filme na Blockbuster até hoje. Perfeito. Aí chegou a Netflix, interpretou um problema e falou, peraí, as pessoas não têm que... Eu tenho que me adaptar à rotina das pessoas e não as pessoas se adaptarem à minha rotina. Como você interpreta essa flexibilização no cenário, no segmento de seguro como um todo? Assim? As empresas estão se adaptando a esse cenário? Então, assim, eu acredito que no mercado, quem não se adaptou, novamente, vai ter que se adaptar. Por que também que essa pessoa ou essa empresa não se adaptou? O mercado segurador, ele tem na minha opinião, tem um débito muito grande tecnológico. As grandes. Tá. Não só as grandes. Assim, o mercado como um todo tem um débito tecnológico. Por quê? Cara, histórico. Cada um tem uma história. E esse débito faz com que a velocidade ela fique um pouco menor. Se você tem menos débito, se você investiu, se você aceitou a transformação chegando, percebeu essa transformação, percebeu a Insurtech, percebeu Cloud. Eu tenho algumas experiências, tanto vivenciadas quanto de amigos, Pode né? contar, a gente adora exemplo aqui. Tipo, tinha uma empresa que há uns 20 anos atrás ela fundiu com outra, né, de seguro. Então, tinha a seguradora A e tinha a seguradora B. Perfeito. Elas eram concorrentes entre si, uma hora teve uma fusão. Mas o mesmo mercado, a gente pode falar de saúde. Mesmo mercado, no caso tinha saúde, automóvel, trabalham em vários ramos, né? E elas fizeram uma fusão. Isso há mais ou menos uns 20 anos. Perfeito. A seguradora A, por exemplo, tinha 30 sistemas dentro dela para poder tocar todos aqueles ramos e assim vai.
A seguradora B também, 30 sistemas. Depois de 20 anos, eles têm ainda 60 sistemas. É Né? curioso. Então, tu fala assim, pô, mas por quê? Cara, tem N motivos por quê. Desde cultural, desde investimento, aí um é familiar, o outro não é. Mas isso não deveria ser uma prioridade para essas empresas? Eu tenho dúvidas mesmo em relação... Não deveria ser uma prioridade? Porque se eu tenho 60 sistemas rodando ali, primeiro, é mais custoso. Segundo, que eu tenho que fazer um repasse para o cliente desse custo. Não seria interessante mudar um pouco esse processo? Então, eu acredito que essas duas que na verdade viraram uma, elas têm, ela no caso, ela sofreu a mesma dor de algumas outras que estão no mercado, tá? De estar numa zona de conforto. Entendi. Só que aí, novamente, se algumas fizeram a lição de casa, e talvez ela devesse ter feito uma lição de casa também, de chegar, de repente tem 15 sistemas para poder operar, né? E aí o que acontece? Com 60, e aí quando ela se toca assim, fala, putz, vem uma transformação aí, vem um Open Insurance aí. Que é o que seria o Open Banking, mais Open Insurance, que as pessoas agora vão começar a compartilhar informações. E aí? Aí, como é que eu entro nisso daqui? Aí vem uma InsurTech. Como é que eu consigo trazer esse que é mais ágil, que traz uma inovação, né? Uma forma diferente de vender, um canal diferente, um mindset diferente? Como é que eu chamo esse cara para ele poder fazer parte da minha solução, nem do meu ecossistema, né? Ou como é que eu entro no ecossistema de alguém ou do mercado de seguro? Cara, o cara não entra. Exato. Assim, ou então ele vai ter que gastar, como é um débito, né? Geralmente, quando você tem um débito, se você paga muito depois, você vai pagar com juros. Tá. Né? Então você vai ter uma carga de juros aí enorme, ou seja, onde que o cara arruma recursos para isso? E aí tem que captar com o investidor. Quer dizer, é um problema grande. Novamente, acredito que esse seja um dos motivos que a maioria das seguradoras demorou para poder acelerar mudanças. Entendi. Tá? Muitas delas já conseguiram fazer, né? E quem não conseguiu fazer, quem não acreditou nisso, talvez aí nos próximos anos não esteja mais entre nós. Acho que a gente já acompanha indústrias e mercados que, se você não acompanha a evolução, você vai ficar para trás. Tem casos, né? A gente tem o Kodak, né? Que, eu não tenho nem o que falar. Exatamente. São indústrias que estão... Starbucks. Starbucks não. Blockbuster. Blockbuster. Né? Exatamente. Então, vamos de novo. Exatamente. Se você não tem essa adaptação na indústria, porque o mercado cada vez está mais exigente e querendo mais flexibilidade. Isso. Quando a gente fala na Autoday agora, como que é a flexibilidade que a Autoday promove nesse cenário? A Autoday, ela traz para o mercado a chance de quem nunca teve seguro ter essa. A gente está falando de uma população de quantas pessoas? A gente está falando no mercado brasileiro, 30%, são os números que você tem, 30% desse mercado é atendido por seguro. E você tem 70% aí, falando de automóvel, tá? Automóvel, somente. Que não tem seguro, né? Se a gente for para outras indústrias, vai ficar muito próximo também. Vai ficar, acredito que seja por aí também. Então, assim, a Autoday, ela traz essa oportunidade desses 70%. E não, esses 30% também, dependendo conforme for usar. Tem as modalidades de contratações. Conforme for utilizar o seguro, esses 70%, principalmente esses 70%, poderem usar, né? Então, aí você está democratizando mesmo essa questão do seguro. Um outro detalhe é que a gente fala da flexibilidade, né? A contratação do seguro da Autoday, você faz em 10 minutos. Então, entre você fazer o download do aplicativo, fazer o cadastro, o onboard, cadastrar o seu veículo lá dentro, escolher o plano que você quer, 10 minutos. E pagar aquele seguro 10 minutos. Tem meu seguro. E você está segurado. Então, essa flexibilidade, novamente, você consegue como? Porque é uma empresa super enxuta, com um mindset diferente, com uma estrutura tecnológica diferente, né? Sem um legado de 60 sistemas. Né? E com parceiros bons, hein, principalmente. E o mais importante que eu li o prospecto de vocês, a contratação é por diária.
É pro diário. Você não, Isso não pra contrata mim- por um ano, né? Isso, para mim, cara, é uma adaptação, uma indústria que estava carente, precisando disso. É. Porque hoje, cada vez mais, você tem a flexibilidade de contratar o seguro em 10 minutos, como você falou, mas você tem também a vantagem de contratar por diária. Então, eu posso contratar por uma diária, usar meu carro, não quero mais, eu cancelo. É isso. Você não quer mais, você desliga Desliga. e aí é um on-demand. Então, Ah, essa questão do on-demand, a gente está trazendo isso também. E Legal. por isso que ela é voltada para essa democratização dos 70% que nunca tiveram, mas nada impede Putz, que daqueles legal, 30% poderem comprar também. Por quê? Porque você vai ligar e desligar A hora e que você usar a quiser. maneira que você precisa, porque você está Você vai comprando usar o seu carro diárias. sem medo agora, né? Mais ou menos é isso. É isso Puta, aí. que legal, cara. E eu acho que um outro ponto que eu quero trazer aqui, um tópico que eu acho importante, é que vocês devem estar pensando também nisso também, que quando a gente fala de seguro, eu acho que de indústrias de techs da vida, a gente fala de marketplace, ou seja, B2B2C. A gente está vendo cada vez mais, por exemplo, um Banco Inter está vendendo, está com uma plataforma de e-commerce lá dentro. Então, a gente está vendo cada vez mais as indústrias se apropriarem. Por exemplo, Sem Parar está virando um banco, uma carteira digital. Então, a gente está vendo que cada vez mais as indústrias estão se adaptando ao marketplace. Qual é a visão de vocês? Acho que não é nem um pouco saindo um pouco de dados, que tem muita informação de dados, que vocês vão cruzar essa informação para cada vez trazer esse micro comportamento, entendo eu. Exato. Como que vocês consideram que o marketplace tem uma relevância numa contratação de um seguro para um usuário de uma outra plataforma? A AutoDay, ela acredita nisso, né? E ela tem uma parceria com uma outra seguradora, que é a seguradora Cover, que é a seguradora que está junto com a AutoDay nesse seguro de automóvel, Perfeito. que nós estamos trazendo para o mercado. E, novamente, a Cover também traz nesse DNA dela acreditar no marketplace. Legal. Hoje ela já pratica isso com outras empresas, né, o B2B2C, e traz a AutoDay para dentro, porque a AutoDay pode ser um outro canal, ao mesmo tempo que ela pode ser um canal para um crédito, por exemplo, ela também esse canal de crédito também pode vender seguro. E, né? por exemplo, se daqui a pouco vocês podem fazer uma parceria com o Inter e eu contratar um seguro pelo Inter da AutoDay. Com certeza. Isso pode acontecer. Pode acontecer. E aí eu tô dentro de um mesmo ecossistema, mesmo look and feel da minha visão, e eu tô contratando via Inter um seguro da AutoDay. Lógico que tudo isso com um grande viés Vocês não têm isso hoje ainda não, né? Hoje, Ou já estão desenhando isso? Não, já tem que legal. estratégia para isso, mas assim, o que eu queria trazer, que eu acho que uma coisa que você colocou, e eu acho que é muito relevante, é toda essa possibilidade de exploração desse ecossistema e desses marketplaces, estão todas elas baseadas em dados, né? Então, para você exatamente oferecer uma coisa correta, né? Olha não só, é oferecer por oferecer. Então, né? por exemplo, se eu estiver comprando no Banco Inter, ele está pegando a inteligência dele, que ele já tem, atrelando ao produto que eu vendo, e em cima do produto que eu vendo, eu consigo vender baseado na minha inteligência. É a sua inteligência. E trazendo para a se tiver pessoa correta, né? Mas se tiver um Open Insurance, que a gente estava falando, ajudaria também a compartilhar essa Com informação. certeza, porque dependendo de onde você está, de onde você tem seguro hoje, a informação ela vai poder trafegar para a AutoDay, no caso, se você tiver, de uma forma instantânea, né? Então, assim, o que hoje já é rápido, a gente está deixando instantâneo, né? Isso é ótimo. E aí a gente entra na questão da LGPD também, que eu acho que é um ponto interessante, porque todo mundo me pergunta, mas você quer que as pessoas entrem em contato com você? Sim, eu quero. Porque eu prefiro que eles me vendam algo que eu quero do que algo que eu não quero. Exatamente. Mas se você tem um dado muito bem trabalhado, eu acredito que a gente vai chegar nisso. Se você tem um dado explorado e analisado de uma forma correta, com tecnologia certa, com pessoas capacitadas para poder fazer a correta análise, né? Não é só saber operar uma tecnologia, é saber entender como realmente trabalhar o dado para ele virar uma informação consistente. Você acaba entregando nesse marketplace o produto correto para a pessoa naquele momento que ela precisa. Entendi. Né? Então, acredito que seja dessa forma com que a gente vai estar conseguindo entregar o que a gente quer. Legal. Deixa eu entrar numa vertente agora, que a gente está falando, acho que o mercado, quando se fala de dados, inovação e tudo mais, está muito relacionado à inteligência artificial, machine learning, esses algoritmos que cada vez mais entendem o teu comportamento e tentam te oferecer uma melhor proposta. Então, a gente pode participar de dois aspectos. Tanto
da contratação de um seguro quanto de churn. Para esse cara não sair para mim, você tem que interpretar esse comportamento. Como a indústria de seguros, ou até vocês, usam ou imaginam usar a inteligência artificial para ser aliado de vocês nesse segmento? Eu vou te falar que para o Today ainda é um grande desafio isso daí, né? Nós estamos começando agora, né? Então, acho que a base histórica, a nossa ainda, na verdade, ela não existe. O que se tem como um favorecimento disso é ter bases de parceiros, né? Então, você tem o parceiro que vai te fomentar com algumas outras informações que vão te dar base para você poder usar a tua tecnologia de machine learning ou de deep learning, né? E aí o parceiro tanto no dado quanto o parceiro para implementar. Porque acredito que um outro grande viés da transformação não é você ter que reinventar tudo. Concordo plenamente. Fazer melhor. Não, que eu faço melhor. Não, cara, você pode fazer melhor de repente um pedaço, mas se tem alguém que já fez, o cara já tomou um monte de cabeçada, né? Então aquilo já está maduro, né? Aquela solução já está madura. Então, acho que o grande viés, um outro grande viés da transformação é poder usar todas essas tecnologias, é o grande Lego, né? Que a gente comenta, tem muita literatura sobre o grande Lego, né? Você vai pegando soluções diferentes e montando a tua plataforma, a tua solução e entregando maior valor. Eu acho que a visão que a gente começa a trazer além da experiência do usuário, é muito mais focada no usuário, no que ele quer também. Exato, né? É por aí. Eu acho e quando a gente fala isso. de inteligência artificial, eu particularmente até fiz uma entrevista ano passado com o Eduardo Kim, que ele fala que não existe ainda inteligência artificial no Brasil, existe burrice artificial. Que a gente se apega muito à árvore de decisão. E a árvore de decisão não é inteligência artificial. Então, assim, quando a gente entra nesse aspecto, eu acho que você foi super pertinente no seu comentário. Putz, temos que desenvolver, eu acho que é um processo que todas as indústrias estão desenvolvendo, só que eu vejo muitas indústrias fazendo árvore de decisão e vendendo como inteligência artificial. Isso é incômodo para o mercado. Eu acho que tem isso sim. Não vou te dizer que nós não fizemos em algumas coisas, principalmente nesse começo a gente colocou algumas coisas, eu acho que faz parte, motores, faz parte do processo. Da evolução, do processo. Entendeu? Mas eu achei legal você falar que não é uma inteligência, é uma árvore de decisão para a gente chegar a esse cenário. É um motorzinho que a gente tem para poder começar a operar, tracionar e trazer. Mas aí o que acontece? Você tem que trazer o melhor parceiro, né? Então, e esse melhor parceiro, ele vai ter um investimento para você trazê-lo, né? E isso faz parte de uma evolução de negócio, né? Legal. Onde você traciona, capta recurso e aprimora o teu produto. E aí não é só o produto que aquele cliente está vendo, é um produto correto para aquele cliente que ainda não consumiu. Entendi. Né? E aí você está aprendendo tudo isso com essas novas tecnologias e com esse dado que está aí, acho que o grande desafio é pegar o não estruturado e poder consumi-lo, né? Putz, se eu puder compartilhar foto de carro, vocês já ter essa visão e poder interpretar isso, acho que é um cenário... A gente tem isso já dentro já embarcado, tem isso? Putz, que é legal. tecnologia de parceiro, não é nossa, novamente, tecnologia de parceiro que faz OCR na placa, que identifica o dano, né? E isso já vem como inteligência para vocês também. Já vem tudo embarcado para a gente na solução. É óbvio, vocês precisam disso para poder, a hora que vocês forem... Por isso que é ágil, por isso que demora 10 minutos. 10 minutos, cara. Então você poder contrata um seguro em 10 minutos. Já está andando com o teu carro segurado. Já está andando com o carro segurado. Putz, isso é maravilhoso. E você pode ligar e desligar. Esse é um outro ponto também. E usar quando quiser. Eu acho maravilhoso. Eu acho que vocês estão trazendo inovação em seguros. Por mais que esse seguro de automotivo é uma coisa comum, vocês estão trazendo vertentes da indústria de seguro onde você pode atingir esse nicho de, a gente está falando de 70% da população... 70% de uma população que tem automóvel. E olha só que engraçado. Agora, entrando num cenário de indústria geral, porque para a criação de um seguro, obviamente você tem que entender o mercado também e os dados são extremamente relevantes para isso. Eu vou perguntar primeiro, uma maneira macro, depois eu vou aprofundar para a Autoday. Hoje em dia, a indústria de seguros, ela não é somente seguro-saúde, seguro de vida, seguro automotivo. A gente está vendo que cada vez mais o nosso hábito está mudando e automaticamente cria-se seguros novos para isso. Então, vou trazer alguns exemplos. Seguro para bicicleta. A gente não tinha o costume de ter isso. Hoje, seguro para bicicleta está começando a despontar. Seguro Pix. Por quê? Foi-se uma indústria criada que teve o Pix, então você tem que ter um seguro Pix para poder garantir que se alguém pegar o seu celular, você está segurado.
seguro home office, que era uma coisa que a gente não via há 2 anos atrás. Então, primeiro vamos falar de uma maneira macro. Entrando no cenário da maneira macro desses novos seguros que estão entrando, qual é a sua visibilidade? Eles ajudam a democratizar essa visão do seguro para as pessoas? E depois olhando para o Today, essa maneira como vocês trouxeram de fazer com que ele seja diário, não semanal, não mensal, não anual. Então, conta um pouquinho para a gente essa tua visão das criações de seguro e depois chegando ao cenário da Today. Cara, com certeza. Assim, essas insurtechs que estão chegando, essas startups que estão chegando, elas exatamente trazem uma ideia para uma necessidade que se tinha, mas nunca ninguém tinha fomentado, né? Porque comenta-se assim, pô, mas nunca ninguém pensou nisso, né? Nunca ninguém pensou nisso. Então, alguém pensou, criou e a coisa virou, né? Então, a gente está falando do seguro da bicicleta, os outros que estão aí. Você quer ver um exemplo de seguro voltado para automóvel? Eu estive conversando até com um amigo recente. Eu nunca tinha pensado nisso. E ele falou, pô, mas isso não é legal? E a África do Sul já tem também. Eu falei, pô, é mesmo? Eu nunca tinha pensado nisso. O que é? É o seguro cosmético para automóvel. Por quê? Vicente, eu não compraria. Seguro cosmético para automóvel. Por quê? Eu não compraria por quê? Porque para mim um veículo... e aí você vê o nível de especificação da pessoa, né? Do cluster, né? Sai do médio e aí você vai fazendo um deep nisso. O seguro cosmético é o seguinte, tem gente que, putz, o cara ama o carro, né? Tá. O veículo. Ele não consegue viver com um arranhão, né? Ele não consegue viver com um amassadinho. Só que um arranhão, um amassadinho, pode ser que não compense pagar em franquia. Sem dúvida. Pô, a franquia de R$4.000, né? Porque as franquias hoje estão um pouco mais alto, R$8.000 às vezes. Uhum. Pô, um amassado e um risco. Então você tem outros produtos. Você vê, o seguro cosmético, né, para o automóvel, basicamente ele vai cobrir esse tipo de... É um Pequenos seguro que... arranhões. Arranhão, amassado, não pode ter troca de peça. Caramba! Não cabe troca de peça. Exatamente porque se for troca de peça, Sim, cai num exatamente, outro tipo de cobertura, né? Então é um seguro, você paga lá um exemplo. Bom, então deve ter audiência para eles fazerem um seguro desse lá, deve ter retorno. Então, lá fora, aqui não tem ainda, mas lá fora já tem. E funciona, né? Novamente, você tem uma especificidade, você tem um cluster maior, mais filtrado, né? Você tem quase um tailor-made. Sim. Você cria uma solução Em cima de uma necessidade. que, pô, mas vai pegar todo mundo? Não, cara. Eu mas vai pegar compraria. Mas tem gente que compra, gente porque que o cara se sente mal se tiver daquele jeito, né? Então, eu acho que essa é o grande pulo do gato, tá? Não, legal. Agora eu quero entrar num último tópico com você que eu acho super importante também, que é um pouco... Eu ainda não conheço muito dessa vertente, que é RPA, que é um pouco de automação de processos para seguro. Conta um pouquinho para a gente fazer esse desfecho aqui de automação de processos e RPA, o que é essa robotização também, só para a gente entender um pouquinho o cenário, para a gente concluir nosso papo de hoje. Olha, eu vou te falar que eu tive uma experiência muito legal trabalhando com RPA. Tá. Coisa dos 2 anos. O que é a RPA? Então, assim, a parte de RPA, eu tive algumas experiências, né? Indústria financeira e indústria de seguro. Nos últimos 2 anos foram em cima de indústria de seguro. E, assim, o RPA, ele tem, acredito eu, 2 grandes focos, né? Um foco principal é na automatização do back-office das seguradoras. Tá. Né? Então, elas têm utilizado isso. Porque, em linhas gerais, é um processo muito manual. Você encontra hoje ainda dentro Tá. de uma boa parte das seguradoras, muita coisa... Lembra que aqueles sistemas, 60 sistemas? Então, o cara, ele olha um sistema e acaba tendo que transferir para outro, aí você tem um custo de refazer, caso você faça errado. Então, você imagina você colocar Pô, mas é um outro sistema? Não deixa de ser. Mas é um outro sistema que vai eliminar uma digitação. Exatamente. Né? E você vai conseguir ter a informação trafegando de um lugar para outro, já que você tem 60, você consegue colocar a informação trafegando de um lugar para outro de uma forma muito rápida.
Legal. sem erro, né? E você faz com aquele recurso, pessoa que fazia aquela tarefa, esteja disponível para fazer outras coisas com valor agregado maior. Acho que esse é o grande ponto. Então, a né? robotização está muito focada no processo interno para melhorar a entrega que você vai ser para o teu cliente final. Nas nesse caso. experiências que eu Nas tive, experiências. sim. Tá. E eu tive uma outra experiência que não era tão interno, mas você tinha um cliente numa ponta, na parte de saúde, né? Legal. Então foi um processo de automatização que a gente colocou dentro de uma seguradora e começava no cliente. Então não era só interno, o back-office da corretora, da seguradora. Ele começava esse processo fora, né? E aí depois ele caminhava para dentro da seguradora. Mas a velocidade que o RPA trouxe, Tá. sempre focando em aumentar a performance, diminuir o retrabalho, Tá. né? E melhorar a qualidade, né? Então, o cliente acaba percebendo porque a informação ela trafega de um lugar para outro e chega no final da mesma forma com que ela iniciou. Ou seja, não muda, né? O preço, Qualidade da informação, qualidade, nesse caso, a gente está falando aí, já chega num cenário legal. eu entendo assim, Legal. o RPA e assim, as tecnologias que você tem para usar de RPA, eu destaco 3, o iPath, Blue Prism, e tem uma outra da Microsoft que eu não lembro o nome. Cara, Absurdo. nossa. É outro cenário. Low code. É isso que eu ia falar. Hoje estamos entrando no cenário no code também, Low né? code. Que daí a gente está falando no RPA, estamos entrando no processo no Low code. code. E você acha que essa é uma tendência que vai seguir cada vez mais para as insurtechs? E acho que em qualquer segmento, indústria. tá. É assim, quem Isso é verdade. tem Isso é conhecimento, verdade. quem teve um primeiro conhecimento do potencial do RPA e das tecnologias que implementam o RPA, cara, é assustador. Assim, Entendi. é assustador. Entendi. Muito bom. Boa. Vicente, adorei o papo, cara. Legal. A gente ficaria aqui mais 3 horas, mas nosso prazo já Acabou. deu. Então, queria agradecer a participação de você no nosso primeiro podcast do ano. Legal. Muito Sempre obrigado. muito bem-vindo, portas abertas. Quando quiser falar de qualquer assunto de dados que achar relevante, cara, Legal. sempre muito bom falar com você. Obrigado, um prazer. Obrigado pela Espero que tenham participação. gostado. Gostaram. É isso aí. Galera, obrigado pela participação. Acompanhem o Datalogando, que vem mais coisa por aí. Valeu.